Análise literária da obra Sargento de Milícia. Introdução. Memórias do Sargento de Milícias, escrito por Manuel Antônio de Almeida e publicado originalmente em folhetins entre 1852 e 1853. É um marco na literatura brasileira por seu tom humorístico e linguagem coloquial. É a abordagem pretensiosa da vida urbana do Rio de Janeiro, do início do século XIX. Diferente dos romances românticos da época, que privilegiam heróis idealizados e dramas passionais, esta obra se destaca por retratar o cotidiano das classes populares, com personagens pitorescos e uma narrativa repleta de ironia e leveza. O protagonista, Leonardo, é um anti-herói, malandro cuja trajetória desde seu nascimento fruta de uma relação informal até uma aventuras e desventuras como sargento de milícia. Reflete a dinâmica social de uma sociedade marcada pela informalidade, pela astúcia e pela relação de favor. A obra captura o espírito das lutas, os vícios, as festas populares e a burocracia da época, oferecendo um retrato vivo e crítico, porém bem humorado do Brasil. Memórias do Sargento de Milícia é considerado um precursor do realismo na literatura brasileira e permanece uma leitura essencial para entender a formação da identidade nacional e a evolução do romance do país. Dados sumários sobre autor e obra. O autor de Memórias de um Sargento de Milícias é Manuel Antônio de Almeida, nascido em 17 de novembro de 1830, no Rio de Janeiro. Enquanto fazia faculdade de medicina, começou a carreira de jornalista levado por dificuldades financeiras. Formou-se em 1855, mas nunca chegou a exercer a profissão de médico. Durante 1852 e 1853, publicou anonimamente os folhetins que dariam origem ao livro Memórias de um Sargento de Milícias, publicado em 1854 a 1855. Na terceira edição, que saiu póstumamente em 1863, o nome verdadeiro do autor passou a constar na obra. Ainda durante essa mesma época, publicou uma peça, alguns poemas e um libreto de ópera. Seu único livro é Memórias de um Sargento de Milícias, mas também publicou diversos contos, crônicas, poesias e ensaios. Além disso, escreveu uma peça chamada Dois Amores. Manuel Antônio veio a falecer em 1861 no naufrágio do navio Hermes. Obra. Manuel Antônio de Almeida escreveu algumas obras, entre elas a sua mais conhecida, Memórias de um Sargento de Milícias, publicada em 1854 a 1855, originalmente em folhetins no Correio Mercantil. O autor traz algumas características gerais para suas obras, como não possuir heróis idealizados, a utilização de linguagem coloquial e simples, o foco em personagens populares e situações do cotidiano urbano do Rio de Janeiro, o uso de tom sático e críticas sociais sutis. A obra literária Memórias de um Sargento de Milícias conta a história de Leonardinho. Leonardo Pataca é um português que conhece Maria da Hortaliça num navio rumo ao Brasil. Durante essa viagem nesse navio, Maria passa próximo a Leonardo e ele lhe dá uma pisadela no pé. Maria devolve essa pisadela com um beliscão na mão e assim inicia o romance deles. Quando chegam ao Brasil, eles decidem morar juntos. E desse relacionamento nasce Leonardinho. Leonardinho não era flor que se cheire. Ele atormentava a vizinhança, chorava alto, era agitado e uma criança que sempre praticava artimanhas pela vizinhança. Porém, ele era mimado pelo padrinho, que sempre protegia ele quando ele cometia alguma traquinagem. Por fim, a mãe dele acaba gerando um dos traumas da vida de Leonardinho, quando ela foge com um amante e abandona Leonardinho. Nessa certa tarde que o pai de Leonardinho chega em casa e pega a mãe com um amante, ele dá um chute em Leonardinho. Ele se estressa com toda a situação, culpa a criança e dá um chute em Leonardinho. Esse chute que ele leva gera algo nele que ele acaba carregando pelo resto da vida e da história, ligando sempre a imagem do pai com a violência. O pai de Leonardinho também vai embora, deixando então a criança com 7 anos aos cuidados do padrinho. Quando o Leonardinho já está crescidinho,
o padrinho decide ensinar ele a ler e escrever. Porém, ele tem dificuldade em aprender. E apesar de rir de todas as suas traquinagens e artimanhas, o padrinho fica triste com esse fato. O padrinho então decide colocar ele numa escola, e no primeiro dia de aula, o menino já tem um castigo físico. Então acaba se revoltando e declarando guerra à escola, contando, à custa de muitos trabalhos e de muitas fadigas, sobretudo de muita paciência. O padrinho conseguiu com que ele frequentasse a escola durante 2 anos e aprendesse a ler e escrever, muito mal e pior ainda. Um certo dia, o padrinho teve uma grande surpresa. Leonardinho disse que queria trabalhar como sacristão na igreja. Assim, então, o menino conseguiu achar uma saída para conseguir abandonar a escola. Assim como ele continuava como sacristão, ele ainda fazia suas estripulias e traquinagens. O padrinho, que era barbeiro, consegue a proteção de Dona Maria. Dona Maria tinha uma sobrinha muito linda chamada Luizinha. E Leonardinho se apaixona por essa moça, tendo assim o seu primeiro amor. Leonardinho e seu padrinho conhecem José Manuel, que também frequentava a casa de Dona Maria. Porém, nenhum dos dois se batia, porque os dois tinham o mesmo propósito, o mesmo gosto, Luizinha. Leonardinho via José Manuel como uma espécie de ameaça que poderia tirar Luizinha a qualquer momento. Porém, José Manuel está de olho na herança que Luizinha irá receber quando a tia morrer. Durante tudo isso, acontecia um outro fato. Leonardo Pataca estava vivendo em paz com Chiquinha, filha da comadre, e se torna pai de uma menininha. 1 ou 2 dias depois, acontece um escândalo na cidade. Uma jovem de família rica foge com um homem. A comadre vai até a casa de Dona Maria e mente dizendo que é José Manuel. Desse modo, Dona Maria rompe relações com José Manuel. O padrinho de Leonardinho adoece e morre. Assim, fica Leonardinho e a madrinha. Leonardo, Pataca e Chiquinha moram juntos, passam a morar juntos. E logo a madrasta e o enteado começam a se desentender. Enfim, uma briga envolvendo o pai de Leonardinho e ele acaba fazendo com que Leonardinho saia de casa. Leonardinho encontra Tomás, que era um companheiro de infância, e conhece Vidinha, a prima do amigo Tomás. Logo ele se apaixona por ela e esquece por enquanto Luizinha. Leonardinho passa a morar na casa da família do Tomás, onde também vivia Vidinha. Enquanto isso, Dona Maria descobre que José Manuel era inocente de todas as acusações feitas pela madrinha de Leonardo. José Manuel então se casa com Luizinha. Já Leonardinho é preso por vadiagem e suas traquinagens que aprontava pela rua, mas consegue fugir do Major Vidigal. Isso só acontece para aguçar mais ainda a fúria do Major Vidigal, que agora queria vingança. Após se indispor com Vidinha, Leonardinho é capturado novamente e obrigado a seguir a carreira militar. No entanto, continua aprontando dentro do quartel e é preso mais uma vez. Enquanto isso, Luizinha vivia um casamento infeliz, já que seu marido não demora a agir conforme sua verdadeira intenção, que era roubar a herança dela. Isso permite uma reaproximação entre Dona Maria e a madrinha de Leonardo, Dona Maria. Dona Maria conhece Maria Regalada, uma paixão antiga do Major Vidigal. Assim, os 3 se juntam e vão pedir a Major Vidigal que solte o Leonardinho. O pedido, então, feito por Maria Regalada, foi atendido. Então, José Manuel tem um ataque e falece. Leonardinho, então, é promovido a sargento de milícias e acaba se casando com a viúva Luizinha, tendo, enfim, um final esperado, um final bom e considerado feliz, apesar de toda a sua história. Personagens principais: Leonardo, o protagonista, filho de Leonardo Patacal e Maria da Hortaliça, é o tipo malandro carioca, travesso desde criança. Vive de artimanhas, fugindo do trabalho honesto, mas tem um coração mole e certa simpatia. Sua vida é uma série de altos e baixos, ora bem, ora mal. Depende das suas aventuras e das suas pessoas que o ajudam ou atrapalham. No fim, torna-se o sargento de milícias, mas não por mérito próprio, e sim por influência dos padrinhos. Leonardo é um personagem redondo. O nome significa leão, mais hard de forte. Mas, ironicamente, não é exatamente corajoso o nome, é mais sobrevivente e astuto. No trecho do livro, ele é um sujeito de boa estatura,
bem feito, rosto redondo e corado, olhos pequenos e vivos, cabelos pretos e bastos. Leonardo Patacal, pai de Leonardo, português, encrenqueiro e violento. Trabalha como meirinho, oficial da justiça. Tem um temperamento explosivo e se envolve em brigas constantes. Abandona Maria Hortaliça e depois se casa com a Dona Maria, uma mulher religiosa e controladora. É considerado um personagem complexo. Tem momentos de dureza e fraqueza. Maria da Hortaliça, mãe de Leonardo, mulher do povo, bonita e leviana, abandona Leonardo Patacal e foge com o capitão de navio, deixando o filho pequeno aos cuidados do padrinho, o barbeiro, e da madrinha, a parteira. É uma personagem plana, não muda muito. Major Vidigal, autoridade temida, chefe da polícia militar, milícias, representa a lei e ordem, mas também a arbitrariedade do poder, persegue malandros e vagabundos, incluindo Leonardo, mas no fim acaba ajudando a se tornar sargento. Ele é um personagem redondo. Embora seja um representante da lei, tem momentos de humor e flexibilidade. Significado do nome: Vidigal pode remeter à videira, ironia, já que ele é durão, ou uma corruptela, de vida mais gal, gargadilha. Trecho do livro: o Major Vidigal era o terror dos vadios, todos temiam ao ouvir seu nome. Dona Maria, madrasta de Leonardo. Segundo a esposa de Leonardo Patacal, Beata é controladora, vive em conflito com o marido e tenta impor ordem na vida do enteado. É uma personagem plana. Compadre, padrinho de Leonardo, o barbeiro, homem, bolachão e pacífico, sempre tenta ajudar Leonardo, mesmo com suas artimanhas. Representa a bondade e ingenuidade do povo. Luizinha é uma personagem plana e doce e ingênua, passiva, mas não totalmente boba. Mostra certa sabedoria prática em citar José Manuel. O nome significa guerreira famosa. Tendo um trecho confirmado, Luizinha era dessas criaturas que nascem para ser felizes, sem saber porquê. A que deixam-se levar pela corrente da vida, sem fazer esforço para nadar. José Manuel, principal opositor de Leonardo no amor. Tem como características um homem de bem, falso e interesseiro, usa manipulação para forçar Leonardo a se distanciar de Luizinha. É um personagem plano e tem como significado do nome aquele que crescerá. E Deus está conosco. No trecho, Manuel é descrito como um desses homens que sabem fingir muito bem. Todos o tinham como um santo. Vidinha, uma personagem plana, muito atraente, solta e divertida. Muito mais experiente que a Luizinha, a tia, pois toma iniciativa com Leonardo. Seu nome significa pequena vida, contraste com sua personalidade forte. No trecho confirmado, Vidinha tem um jeito de olhar que desarma os homens. É uma língua tão afiada quanto seu olhar era doce. Chico Juca, amigo malandro de Leonardo, sempre o arruma em confusões. Maria Regalada, mulher sedutora e manipuladora. Análise do tempo da narrativa. Duração e estrutura temporal. A história acompanha vários anos da vida de Leonardo, desde sua infância problemática até sua ascensão como sargento de milícias. O tempo é marcado por eventos sequenciais, como suas fugas, prisões, amores e conflitos, mostrando uma trajetória de amadurecimento, ou a falta dele. Tipos de tempo. A narrativa utiliza principalmente do tempo cronológico ou linear. A narrativa segue uma ordem clara: começo, meio e fim, sem grandes rupturas. Por exemplo, a história começa com o nascimento de Leonardo e avança até sua vida adulta. Mas a narrativa também utiliza do tempo psicológico ou subjetivo, que aparece em momentos de tensão ou espera, como quando Leonardo fica preso ou aguarda um golpe de sorte. Por exemplo, a passagem do tempo parece mais lenta nas cenas de conflito, mais rápida nas cômicas. A narrativa não apresenta recursos narrativos temporais, como por exemplo flashbacks ou flash-forwards, contexto histórico e marcadores temporais. A narrativa se passa no Rio de Janeiro do século XIX,
durante um período joanino, chegada da família real portuguesa. Alguns indícios da época são os costumes populares, como festas e superstições, organização militar e social, milícias hierárquicas, linguagem e hábitos típicos do Brasil colonial. O livro não apresenta datas precisas, mas o contexto permite deduzir que o período é da década de 1810 a 1820. O espaço é predominantemente urbano, situado na cidade do Rio de Janeiro do século XIX. A obra descreve ruas movimentadas, casas simples e locais emblemáticos, como igrejas e prisões, e trata o cotidiano das camadas sociais mais baixas. Essa abordagem permite uma visão crítica da sociedade e suas diferentes classes sociais. Análise do narrador. Tipo de narrador. A narrativa apresenta o narrador em terceira pessoa, com um tom onisciente, mas não profundamente introspectivo. Não é personagem, mas age como um contador de histórias, misturando observação e crítica. Características do narrador. Onisciência limitada. Conhece os pensamentos dos personagens, mas não se aprofunda em dramas psicológicos. Como, por exemplo, nós sabemos que Leonardo é malandro, mas não há monólogos profundos sobre seus conflitos. Onipresença moderada. Acompanha diferentes cenários, mas o foco principal é Leonardo. Tom crítico e irônico. O narrador zomba das convenções sociais e das falhas das personagens. Por exemplo, critica a corrupção na milícia e hipocrisia da sociedade. Interação com o leitor. Em alguns momentos, o narrador conversa com o leitor, como se estivesse contando história oralmente. Por exemplo, frases como já dizemos antes, ou o leitor já deve estar se perguntando. Tema, assunto e mensagem. Tema: Ordem x desordem. Assunto: a vida desregrada de Leonardinho, o anti-herói que vive à margem da sociedade, mas por ser muito esperto e sortudo, acaba sempre se saindo bem. Mensagem: a sociedade é inteiramente contraditória, pois mesmo aqueles que ignoram as ordens podem ser integrados nelas. No romance, o tipo de discurso que predomina é uma mistura do discurso direto, com reprodução fiel das falas das personagens, e o discurso indireto livre, onde a voz do narrador se mescla à voz ou aos pensamentos da personagem, sem verbos de locução ou aspas. A obra apresenta capítulos curtos, utilizando uma linguagem coloquial e irônica. Ideias e concepções. Reflexão sobre a vida e a existência. O narrador de Memórias de um Sargento de Milícia, de Emanuel Antônio de Almeida, adota um tom irônico e despretensioso ao retratar a sociedade carioca do início do século XIX. Embora não haja profundas reflexões filosóficas, a obra questiona indiretamente a sorte, o acaso e as hipocrisias humanas. Especialmente através das peripécias do anti-herói Leonardo, a vida é apresentada como uma série de eventos aleatórios, onde os mais espertos, e não necessariamente os mais éticos, se dão bem. A religiosidade aparece de forma superficial e ritualística, refletindo os costumes da época, mas sem profundidade teológica. Por exemplo, a festa de São Gonçalo é cenário para libertinagem, não devoção. O Major Vidigal, a autoridade moral, age com arbitrariedade, mostrando a divergência entre prática e dogma religioso. Não há citações bíblicas diretas, mas a crítica à moralidade seletiva da Igreja e da sociedade é constante. Preocupação morais e críticas sociais. Hipocrisia social. A obra satiriza as aparências morais. Exemplo: Leonardo, malandro, ascende socialmente. Homens de bem cometem injustiças. Leis e costumes. O Major Vidigal representa a justiça arbitrária, enquanto a população recorre a jeitinhos para sobreviver. Críticas políticas. Embora não mencione partidos, a sátira ao poder policial e à corrupção no Rio de Janeiro. Conclusão. Memórias de um Sargento de Milícia se destaca por seu tom cômico e realista, rompendo com o romantismo idealizador da época. As obras expõem as contradições de uma sociedade em transformação, onde a sorte e a malandragem valem mais que as virtudes. A relação entre moralidade e poder é constantemente ironizada, como quando Leonardo, um anti-herói, triunfa sem méritos,